Pessoal, boa noite. É sempre um prazer ver o rostinho de vocês. Quem é essa Elizabeth, professora? Aluna nova? Só pode ser tu, com a Elisete ali, né? Foi só para... Elizabeth em Santa Cruz, é minha irmã gêmea. Sério? Mostra ela aí. Sério? Depois eu te mando uma foto dela. Ah, legal. Sério? Irmã gêmea mesmo? Irmã gêmea, Sempre quis ter um irmão gêmeo. Para trocar as provas, trocar as namoradas, essas coisas todas. Mas tudo bem. Pessoal, vamos lá, dar andamento. De novo, assim, toda vez que tem aula, né, tá tudo lá no Moodle. Tá, se é aula, não é aula, o que quer fazer, e assim, tá os links, e aí eu boto sempre no grupo lá, claro, eu tiro foto, porque eu não entro com o celular para baixar o link direto para clicar e tal. É difícil aqui para eu, justamente, todos lá no Moodle, e até no grupo eu tirei foto e botei no grupo, nem sempre dá para entrar no Moodle, é melhor, ele não fala nada, é mudo, mas ele ajuda para alguma coisa. Então aqui, a aula de hoje está toda aqui, ó, dia 13, né? Poderia ter sido ontem, ou hoje à noite, né? O conteúdo, os vídeos que eu vou passar hoje, né? E depois aqui embaixo, no dia de hoje, eu vou botar o vídeo gravado e tarefas. Como assim tarefas, professor? Tarefas para quem não está ao vivo, porque hoje faço a chamada, tá tranquilo, e a tarefa será dada para aquela pessoa que não está presente. E para ele ganhar a presença, ele vai ver o vídeo gravado respondendo as perguntas que eu vou colocar aqui. Essas perguntas até estão prontas, o pessoal que é da turma anterior, da turma de ontem, já coloquei lá as perguntas, como se as mesmas praticamente dessa turma, a não ser que modifique uma coisa ou outra, certo? Então a chamada é feita durante as lives, e aí, nesse caso, a aula de hoje não tem tarefa, é estudar mesmo, entender, que é o mais importante, e na aula, voltando aqui, a aula que vem, tá? Vocês vão postar um vídeo, a 30 segundos está trancando, até 20 segundos. O Berdan já me mandou, né? Né, Berdan? Berdan, eu não estou te enxergando. Sim. Tu já fez o vídeo, já mandou o vídeo, né? Já. Isso. Foi tranquilo de fazer? Eu peguei o que eu já tinha. Ah, tá, ficou mais barbado ainda. Não, já peguei. Eu peguei direto um que eu tinha de uma corrida lá na Porto Nave. Ah, não, então tá ótimo. Não, vocês podem usar tranquilamente qualquer outro vídeo que vocês têm. Tipo, a Michelle pode trazer o vídeo do tempo que tu dançava lá, naqueles coisinhas, aqueles queijinhos, né? É tranquilo. A Marrete, jogando futebol. Sacanagem, hein, Cassius? Desculpa não ter falado isso. Eu vou botar no queijinho. O Jonathan, nas festas lá, com aqueles copinhos, um em cima do outro, empilhando aquele negócio todo, mais uma. E pode mandar à vontade. E a gente vai... Aí, na outra aula, a gente vai analisar, discutir essa questão da classificação da habilidade e já pensar como que se faz um planejamento de desenvolvimento de habilidade. Então, assim, aula que vem, dia 20, vocês vão postar e classificar, certo? No dia 27, ou seja, sem ser semana que vem, na outra, aula live às 19 horas. Se não puder, à noite, quiser vir na terça de manhã anterior, não tem problema nenhum, faz chamada igual, certo? Então, seguimos para a nossa aula hoje. Eu sempre faço uma recordação da aula passada e encaminho já a aula de hoje, já seguindo adiante, certo? Da aula passada de conceitos motores, vimos vários conceitos de entendimento, correto? Se vocês ficou alguma coisa para trás,
só perguntar. Mas a primeira pergunta que eu faço para vocês é: qual seria a relação de coordenação motora e habilidade motora? É uma pergunta para vocês, viu? Pode responder. Com as palavras de vocês, vai que eu ajudo. Todo mundo baixou a cabeça, olha só, menos a Marrete. A Marrete está ali, ó, né? Agora o Tomás deu uma olhada, mas a Daiane disse que disfarçou arrumar a bomba. A Elisete está parado, o teu vídeo está parado. Vem, Cássio. Oi. Eu acho que a habilidade é aquilo que você faz, é correr, você pular, você caminhar. Enquanto que a coordenação, para mim, é como eu chegar ao correr, como eu chegar ao caminhar de uma forma correta. É mais ou menos assim. Que sem coordenação eu não consigo ter uma habilidade. Eu não sei se é isso, mais ou menos. Seria mais ou menos isso, mas daí vamos só inverter um pouquinho para o melhor entendimento. Quando eu tenho uma vontade de realizar algo, então é um movimento voluntário, eu tenho uma vontade e quero executar aquilo. Então tem que ter uma sincronia entre o córtex, tálamo, toda a parte neurológica até chegar ao músculo para a realização disso. A sincronia do meu desejo e a realização é coordenação. Certo? Quando eu continuo executando esta coordenação, eu continuo tendo experiência, e eu vou conseguir realizar aquele movimento com menor gasto energético e maior precisão, é uma habilidade. Hoje, todos vocês têm uma maneira de caminhar, porque vocês treinaram isso, e esta maneira de caminhar é feita com habilidade. Por quê? Porque é um movimento coordenado, que foi repetido diversas vezes, houve uma aprendizagem motora, foi repetido diversas vezes, automatizado. E nesta automatização deste movimento, diminuiu a questão do gasto energético, teve maior precisão na realização, né? E ainda mais uma coisa que nós vimos no ano passado, que eu vou reforçar, que não teve um feedback neurológico informando, porque quando eu automatizo os movimentos, não tenho mais um feedback. O que é esse feedback? É que quando eu realizo o movimento, os meus neurônios sensores ou sensoriais estão me dizendo: olha, está movimentando o braço, continua te movimentando, está movimentando, olha só, fazendo isso. Ou seja, estou tendo todo um feedback durante a execução. Quando estou automático, eu não tenho mais essa resposta, porque já está automatizado. O organismo já sabe o que fazer, há uma grande sincronia, um sincronismo nisso, e eu não perco tempo, meu cérebro não está ocupado com isso, e aí o menor gasto energético, os feedbacks, certo? Cássio, Cássio, é que essa parte me interessa legal, isso aí. Olha só, quando você está correndo, tá? Certo. Tu está num plano, aí tu vai pegar uma subida. Aí é tudo automático, tu está correndo pensando em outra coisa. Mas quando você começa a subir, você sente que a tua perna direita está puxando mais que a esquerda. Aí você faz aquele trabalho de compensar, ó, tá alguma coisa errada. Então eu vou puxar mais à esquerda. O que é isso? É a coordenação? Ou não? Não seria coordenação, seu trabalho de força motriz. Se eu estou entendendo, tá? Um plano inclinado, não é um plano normal. Está no automático. Tá no automático. Foi inclinado, certo? Isso. Há uma necessidade, porque teve uma alteração de postura, há uma alteração na força que tu vai despender para a realização daquilo. Então, vai ter que gastar mais energia ou maior força, principalmente da perna, gastrocnêmios, essas coisas todas, correto? Sim, então, isso é mais uma demanda fisiológica do exercício que a própria coordenação motora. Tá, entendi. Tá? Uma troca de postura. Aqui tá trabalhando mais um grupo muscular, que é a questão da coordenação. O que é coordenação? A informação está indo para baixo.
mas houve uma mudança na diretriz, no asfalto, ou mudança em alguma coisa, que tu vai ter que readaptar, né? Agora, se tu saísse de um plano liso, né, tu tá no asfalto, e aí tu fosse para um lugar cheio de buracos, ou alterando isso, sai do asfalto, vai para areia. Essa areia, ela é fofa, e aí tu tem que trabalhar a estabilização corporal a toda hora. E aí o sistema neurológico está sendo trabalhado toda hora. E aí teu corpo, para os graus de liberdade, a adaptação, ele está te dando informação, feedback a toda hora. Tu vai ter mais gasto energético, não só pela musculatura, mas pela realização do movimento coordenado. Tá, beleza. E eu não consegui abrir isso aqui ainda. Estou meia hora aqui, esse negócio aqui não abri ainda. Pede para tua filha que ela abre para ti. Provavelmente sim. É que o negócio é vermelho. Vermelho sempre é coisa ruim, né? Acho que até está me informando que alguma coisa está errada com esse negócio. Ainda bem que é aula de educação física, não de nutrição. Exatamente, mas vamos lá. Então, coordenação é a sincronia na realização da minha vontade até a realização do movimento. Eu posso pegar essa minha caneca aqui, assim, ó, né? Pegar aqui e tal. Tive vontade, peguei. Fiz uma ação coordenada. Agora, quando eu realizo essa atividade sem gasto energético, vai direitinho, aí é habilidade, certo? Bom, então, quando eu formo a automatização, é quando eu formo engrama motor. Ele é desenvolvido quando ocorrem experiências, certo? Experimentando, os meus neurônios sensoriais e neurônios efetores vão ajudar a mapear as ações, a mapear o músculo e as coisas todas dentro do meu organismo, certo? Então, cria um mapa aqui dentro, certo? Até agora, tranquilo? Vamos para a segunda situação. Qual é a relação de performance e desempenho? Tempo! Performance é tu fazer um movimento que seja observável, de ações voluntárias. E o desempenho é a relação do que tu fez com o que tu quer fazer. Tá. 89% perfeito. É isso mesmo. Quem complementa com os outros 10%? Performance é mais ligado na execução e desempenho no resultado final? Exatamente. Perfeito. Juntando os dois, é exatamente isso. Quando a Denise fala observável, é que eu estou olhando o corpo executar o movimento. A questão da plasticidade do movimento, certo? E quando eu estou na realização desse movimento performático, não necessariamente é a forma mais da certeza do desempenho, ou na certeza da resposta em si, certo? Geralmente, quem tem uma boa performance tem um bom desempenho. Mas, ao contrário, não é verdadeiro. Nem sempre o bom desempenho é a melhor performance. Pegando, como eu dei exemplo, no voleibol, eu posso sacar erradamente. Então, eu fiz uma ação, bati na bola. Não foi a melhor performance. Foi sem querer, eu joguei um pouquinho mais para cima, eu bati sem querer. Sem querer querendo, né? Não bati no pulso, em vez de ser na mão para sacar, bati no pulso, e a bola fez um efeito que caiu direto na quadra do adversário. Então, o teu desempenho foi satisfatório, mas a tua performance foi horrível. Certo? Então, essa é importante. E aí eu já pergunto. Tem um exemplo inverso também, né, Cássio? No basquete, a mecânica do arremesso de basquete, nem sempre tu vai conseguir desempenhar, ou quer dizer, nem sempre tu vai conseguir converter, né, o tiro, a cesta. Ali é uma diferença da performance, tu executa mecanicamente perfeito, né, o arremesso, mas perfeito. Tu não chega... Boa ajuda. Exatamente isso. Tá? Mas vamos lá.
Professor, Oi. O Fernando pediu para aceitar ele, que ele está tentando há uns minutinhos entrar e... Não, vocês estão compartilhando na mesma... Ele deve ter entrado numa outra turma. Ele deve ter entrado na turma de ontem de manhã. Manda o link de novo para ele, porque não apareceu nada para eu abrir. Vocês estão olhando? Vocês têm a mesma tela que eu, que viesse e apareceu. Ai, o Haroldo está mandando mensagem aqui. Tá, eu ainda tô... Eu já fiz um buraco, ainda vou chegar lá. Ainda vou abrir essa coisa aqui. Mas vamos lá. Toda iniciação esportiva, qual é o melhor caminho? Eu ir em busca do desempenho ou da performance? No meu planejamento, para os meus alunos, para os meus atletas, o que é melhor eu fazer? Em busca do desempenho ou em busca da performance? Acho que da performance. Eu acho que do desempenho. A Máter. Eu acho que eu iria atrás do desempenho para depois fazer o refinamento desse movimento. Eu acho que o desempenho também. Vamos lá então. Continue falando aí. Tá 2-1 para o desempenho. Eu acho que é a performance. Eu acho que é a performance também. Assim como eu citei no exemplo do basquete ali, tu ensina primeiro a mecânica, né, do movimento, vamos dizer assim, depois tu aperfeiçoa, ou depois tu põe o desempenho, né, para chegar no objetivo. Eu acho que é performance também. Acredito que seja isso. Tá. Então vamos à fase argumentativa. Por que vocês acham, então, que seria o desempenho primeiro? Quem pensa em desempenho, por que acha que desempenho primeiro? A Tanise tinha até começado, mas e aí, alguém complementa? Eu acho que o desempenho primeiro, porque ele é aquela coisa do querer fazer com o que tu faz. Tu tem que ensinar o teu corpo a executar de forma correta o que tu está querendo executar. Eu concordo. Aê, ele abriu! Para depois poder fazer o refinamento para ter a performance. Olha o buraco que eu fiz. Tá. Alguém ajuda mais ela, desempenho? Quem acha que é performance? O Jonathan já tinha dado uma luz, mas quem complementa? Pode falar, Lucas. Eu acho que é performance, trazendo para um exemplo, porque, por exemplo, no futebol, antes de tu avaliar o desempenho de uma finalização, tu precisa, no caso, ensinar as fases para ele chutar a bola. Pede apoio, posição do corpo. Então, eu creio que é mais performance, antes performance e depois desempenho. Você acredita que a partir do momento que ele pratica, né, ele começa pela performance, ele vai estar aprendendo a chutar da forma correta, ou seja, vai estar usando os músculos corretos para aquele movimento ali. Depois, claro, no desempenho, tu busca transformar isso em resultado, vamos dizer assim. Perfeito. Eu estou falando com o Pedro Marinho ali. Não estava escutando ele. Quer falar? Tenta de novo, Pedro. Mas parece que está aberto, ó. Só que não está escutando aqui. Não está indo. Tá, mas vamos lá. A resposta adequada, pessoal, por todos os estudos, não é só eu que estou falando, mas eu também tive muita experiência nessas questões. A primeira é, se eu busco o desempenho, eu quero resultado somente. Então, lá no voleibol que eu trabalhava, tanto no Grêmio Náutico União, como no Colégio Americano, no Colégio Nacional da Piedade, Bom Conselho, o que é o desempenho? Acertar o saque, de qualquer jeito. Enquanto eu era mirim, ou pré-mirim, que no caso seria o pré-mirim, as gurias acertavam e faziam 50% dos pontos só no saque. Quando a bola vinha, elas passavam direto para o outro lado, do outro lado que se vire. E eu ganhava, podia ser campeão. Agora, eu ensinando tecnicamente a performance, a criança, ela vai aprender passo a passo o processo. Bem como os colegas falaram, o processo de técnica do movimento. E com o tempo,
desenvolvendo essa técnica, vai vir o desempenho. Isso é uma das coisas que está discutível muito, é discussão lá no futebol, que é aquela questão de especialização precoce. Buscando desempenho para chamar atenção, buscando desempenho, e ele é o top naquela faixa etária. Só que quando ao aumento dos requisitos à frente, né, não consegue mais acompanhar, certo? E para responder a Tanise de uma outra forma, olha assim, tenta ver se vai entender naquilo que eu vou falar. Na hora de cortar, se eu quero que o meu aluno passe para o outro lado, eu quero desempenho, e eu não estou dando a técnica, eu falo para ela, vai lá, fecha a mão e bate, para ter força para jogar lá no fundo da quadra, certo? Quero que ela acerte na bola, tendo um bom desempenho. Beleza. Só que, quando eu for ensinar a técnica com a mão aberta, braço estendido, para saltar corretamente, ela já vai estar com o engrama motor, a automatização daquele movimento fechado. E para eu quebrar esta automatização, eu vou pelo menos levar mais 3 vezes o tempo, porque eu tenho que gravar algo por cima nesta linguagem. Eu tenho que gravar algo por cima. Eu, quando dou voleibol para vocês, e vou ensinar manchete, aí chega lá, deixa eu ver, quem é que foi minha aluna de voleibol aí de vocês? Não. A Tanise foi, né? Não? Ninguém foi? Que barbaridade. Aí o pessoal chega para fazer a manchete fazendo isso aqui, ó. Flexão, né? E batendo na mão a bola. Eu já leio para ti, Pedro. Já leio para ti. Fazendo isso aqui. Isso veio lá do tempo de colégio. Está automatizado o movimento. E eu passo a manhã inteira ensinando a manchete com o braço estendido, a rotação interna, só pode bater no antebraço, certo? Passo a manhã inteira treinando assim. Vamos jogar? Vamos. A primeira bola que vem, o aluno faz isso. Porque está automatizado. Ah, mas eu passei a manhã inteira. Não. Eu vou levar 3 a 4 meses ou mais para regravar a extensão do braço. E se eu ensino errado, lá no começo, e eu estou dando a parte técnica, né, o meu objetivo está sendo o desenvolvimento de habilidade técnica. Não com infantil, crianças, coisas todas, que eu já vou chegar lá, que eu quero que a criança tenha uma boa coordenação motora. Eu quero que ela conheça o corpo dela. Tá? Mas isso já vamos mais adiante. Então, se eu estou desenvolvendo tecnicamente, eu tenho que começar corretamente, porque depois vai ser pior. Então, eu não deveria começar pelo desempenho, mas sim pela performance, de fazer as coisas de forma mais correta. Deixa eu ver o que o Pedro colocou aqui. Nós podemos ter uma performance perfeita e não ter o melhor desempenho, já que estaremos disputando contra pessoas que estão ótima performance por ter um desempenho melhor. Sim, isso pode ocorrer. Diversas coisas. Pode ver o próprio Damião, que chegou à seleção brasileira. O Damião não tem uma técnica perfeita, ele tem um excelente desempenho. O negócio dele é fazer gol, botar para dentro. O que é o Jardel? É lá do tempo da Michele, né? Lá o Jardel jogando. E eu, Cássius? Oi? E eu? Mas tu era guriazinha naquela época. Em 95, 96, tu era guriazinha. Recém-adolescente, Quando eu comecei a jogar, não se trabalhava performance. Tu tinha o desempenho só, direto. Ah, sim. Viu? Vocês tinham que mostrar resultado, né? Exatamente. Mas agora no futebol, ele está sendo melhor pensado, até pelas questões fisiológicas e questões biomecânicas femininas. Os caras estão treinando com treinamento masculino. Quando o quadril é mais largo, uma rotação, o fêmur, ele é mais para dentro, feminino, e dá problema direto ali na patela, mas toda a articulação. Eu li diversos artigos, porque eu dou futebol lá na Ubra, que a maior incidência de lesão é justamente no joelho, porque o treinamento masculino, a forma de chutar, que é treinado, a aprendizagem, não pode ser a mesma coisa masculino que a feminina. Né? A extensão total de perna atrás, com a flexibilidade da perna à frente, é diferente da masculino e feminino. Por quê? Porque o quadril é diferente
né? A força muscular é diferente de perna e principalmente de coxa. Então, dá uma diferença, e quem sofre tudo isso provavelmente é o joelho e quadril, é as maiores lesões femininas. Então, tem que pensar de uma forma diferente, não copiar do masculino para o feminino. Correto? Então, Hein, Cássio? Mas chora. Isso não é só no futebol, não. No próprio atletismo é assim. Você vê, na própria Sojipa ali, você vê que eu fico treinando ali, você vê que eles treinam os meninos com as meninas com os mesmos exercícios. E o quadril da mulher, ele é diferente para o atletismo, para o homem, tem diferenças grandes. Tá? E é uma questão anatômica também. Anatômica, né? Questão do seio, dos glúteos, né? A quantidade de força muscular específica, olha a diferença no quadríceps, a potencial do quadríceps masculino e feminino. Isso é questão de gênero, é questão geralmente hereditária, né? A questão do gênero. Então, isso tem que ser pensado de uma forma diferente, só que todo mundo é mais fácil copiar. Até tu poderia, ali no atletismo, a trabalhar a corrida masculino e feminino, perto da mesma técnica, mas não seriam as mesmas repetições. Teria uma pequena diferença de angulação, solicitação do esforço é diferente. Só que os caras não pensam sobre isso, ou acham que é irrelevante. Sei lá, cada um com cada um, né? Então, eu trabalhava com voleibol masculino e feminino, tinha uma diferença notável, porque eu estava trabalhando com potência. Voleibol, o metabolismo é 50% anaeróbico e aeróbico. Então, eu tinha que entender o metabolismo masculino e feminino, mas não só isso, entender como que as mulheres trabalhavam a questão psicológica, ou como eu tinha que estimulação delas era completamente no masculino. Os guris eu gritava, quero ver quem é o melhor fazer tal coisa. As gurias não. Boa noite, bom dia, vamos lá, atenção. Né? Tu tem que conversar. Quero ver quem chega primeiro. E as gurias assim, mas ela tá um pouquinho lá na frente. Não, olha o cabelo dela, não tá bem. Tu tem que saber trabalhar com isso. Eu tô brincando, mas é diversas coisas diferentes umas coisas com as outras. Né, Marrete? É verdade. E sem sacanagem, né? Eu, quando trabalhava com atletas, que já chamavam os atletas, que tinham mais ou menos 12, 13, 14 anos de idade, eu fazia reuniões periódicas com elas e falava sobre menstruação com elas. E uma das coisas mais legais... Oi. O Juliano e o Haroldo estão tentando entrar e falaram que você está excluindo eles. Eles estão tentando com a turma de ontem, deve ser alguma coisa assim, porque não apareceu. Eles devem entrar no primeiro link do mundo, porque tem 2 links. Eles devem estar clicando no errado por isso. Não, eu mandei para eles o link de agora. Mas não está aparecendo nada. Vocês enxergariam aqui a tentativa deles. Vocês estão vendo a mesma tela que eu. A minha internet está toda hora tá bem ruim, eu não estou escutando vocês. Pede para tentar de novo, sem ponto, sei lá, alguma coisa assim, porque aqui não está tentando, não aparece. Fechamos performance. A Tanise, tu tá aí, Tanise? Sim, aqui. Foi claro para ti, performance e desempenho? Sim. Alguma dúvida? Alguma consideração? Certo? Vamos para a próxima. Qual é a relação na aprendizagem sobre capacidade coordenativa e desenvolvimento de capacidades condicionais? Qual seria a relação na aprendizagem sobre o desenvolvimento de capacidades coordenativas e capacidades condicionais? Agora que eu abri o saquinho aqui, quer dizer, só uma ponta do saquinho eu estou comendo. Enquanto vocês não falam, vamos lá. O que são capacidades coordenativas?
Quer dizer que a minha aula semana passada foi uma bosta, então. Eu falei isso várias vezes. Mais uma prova que eu falo para vocês, para a questão de entendimento, tu tem que renovar a memória, que é repetição, repetição, repetição. Vocês sabem disso porque eu tenho que repetir um músculo para aumento do músculo. Para eu memorizar, pensar e chegar no nível de associação, eu tenho que ler, pensar, refletindo. Mas como assim, professor, eu vou fazer, não tenho livro para ler? Não, quando sair para a rua para trabalhar, sair para pegar um ônibus ou descer uma escada, começa a pensar sobre a matéria. O que está acontecendo? Isso aqui eu coordenei, se eu tenho em habilidade, como é que está meu gasto energético? Está tendo resposta? Não está tendo? É pensar no dia a dia. Né? Mas bem feito. Bom, vamos lá. O que são capacidades coordenativas? Já enrolou bastante aí, Elisete? Já enrolei bastante. Eu cordo, e aí, qual é a resposta? Ai, professor, eu não tenho a resposta para te dar. Pô, tem Google na frente de vocês aí. São capacidades motoras ligadas à coordenação, ligadas à sincronia, ligadas à vontade da coordenação de realização de movimentos, na formação do engrama motor. Isso são capacidades motoras coordenativas. Diferente das capacidades motoras condicionais, que já pela palavra condicional quer dizer o quê? Depende. Depende do quê? Do treinamento. Força, resistência, velocidade, tem flexibilidade. Aí, quando eu faço velocidade com força, eu tenho potência, então eu encaixo nas condicionais. Quando eu uso uma capacidade coordenativa, algum movimento coordenado com velocidade, eu chamo isso de agilidade ou destreza. É realizar algo coordenado, veloz, certo? Isso é agilidade. Só para a compreensão. Quando eu consigo executar um movimento coordenado, mas extremamente rápido, é tempo de reação. Tempo de reação entre a velocidade é condicional. Quer dizer que é treinável e depende. Se a gente pegar a Mariette, que foi jogadora de futebol, ou ela é ainda, né? Estou tentando. Quando o corpo dela está treinado, o tempo de reação é muito mais rápido. Exato. Quando ela está fora, o tempo de reação é menor. Por isso é treinável. Tem como treinar isso. Certo? Então, condicional vai depender do treinamento naquele instante que está realizando aquele movimento. Mas a minha pergunta era, qual é a relação da capacidade coordenativa e da capacidade condicional durante o treinamento, durante a aprendizagem motora? Aí a resposta mais adequada seria, enquanto estou formando o engrama motor, enquanto estou formando a coordenação, enquanto eu estou desenvolvendo a habilidade, nunca eu executo tarefas condicionais. Nunca vou pedir para fazer força, velocidade, ou resistência, o tempo de reação rápido, né, ou potência, agilidade, porque eu vou atrapalhar o meu aluno. Eu tenho que formar o engrama motor, eu tenho que automatizar o movimento, e aí sim, depois que eu formei o movimento, que eu vou entrar com as condicionais, ou seja, desse movimento que tu aprendeu, faz um pouco mais rápido, faz um pouco mais isso, mais aquilo. Aí sim, porque se durante tu manda fazer coisa mais rápido, o aluno vai entrar no desempenho, não na performance. Porque como assim desempenho? Ele vai olhar a bola vindo. Eu dando aula, meu telefone está pesquisando aqui, ó, capacidade coordenativa, automaticamente. Quebrou.
Ah, tá bosta o celular. Então, pessoal, caiu dos 2 metros de altura aqui. Olha só. Então, no meu planejamento, eu não posso executar isso. Vai dar problema. Porque eu vou atrapalhar o meu aluno. É aquele lance, estou ensinando a técnica de como bater na bola. Recém ele aprendeu que é bater de lado, mas ainda o corpo recém está formando o caminho neural. E aí eu peço, agora passa para o teu colega, tem que ser bem rápido. O aluno vai olhar a bola. Ele não vai estar prestando atenção de como que ele tem que bater na bola. Então ele vai buscar o desempenho. E aí, se vocês continuarem repetindo o tipo de exercício, ele vai voltar, vai desenvolver o engrama motor daquela forma. Do jeito que for. Certo? Entendido? Cássio, eu tenho uma pergunta. Olha só. Essa relação que tu falou, ela serve para quando você está voltando, por exemplo, de uma lesão prolongada. Quando você está, por exemplo, agora com a pandemia aí, que muitos atletas vão ficar parados, estão praticamente parados. Tá? Não serve isso que você falou. Não dá para ser utilizado nessa situação também? Porque você fica muito tempo parado, você vai desaprender alguma coisa. Não tem como você... tu vai precisar reaprender. Não faz parte disso que você falou também, essa relação que existe? Eu entendo que é um pouco diferente, porque, olha só, o movimento vai estar na tua cabeça, correto? Mas vai diminuir o quê? Vai diminuir a tua musculatura. Certo? Vai diminuir a tua sensibilidade já junto ao músculo. Certo? Mas o movimento está gravado. Tu precisa readaptar o teu corpo, o nível de treinamento que tu tinha. Para a informação que vai sair daqui ser coordenada lá embaixo. Porque quando tu tá um tempão, tu tem que voltar à coordenação, voltar à sincronia. Vai diminuir a fibra muscular. Diminuindo a fibra muscular, os neurônios não vão estar exatamente da forma como tem um mapa no teu cérebro. Certo? Aí precisa readaptar a fibra muscular, aumentar ela, né, voltar a estimular ela, e aí os neurônios vão ser adaptados ao caminho que tu já tens aqui. E aí tu vai voltar. Porque a capacidade coordenativa, até pelo conceito lá de Galarrue, é para o resto da vida. Se tu aprendeu a andar de bicicleta, é para o resto da vida. Se tu aprendeu a chutar uma bola, é para o resto da vida. Mas o que vai ser diferente em cada etapa da vida, o nível de treinamento, o teu agrupamento muscular e aí, justamente, as ligações motoneurônicas junto ao músculo. Porque o caminho, o movimento vai estar pronto. Tu tem que readaptar. Tipo, passei 20 anos sem andar de bicicleta. Vai pegar a bicicleta, no começo vai estar meio assim, mas não passa de 20 segundos, 30 segundos, tu vai te readaptar ao movimento. Ah, mas não vai ser a mesma coisa enquanto eu fazia o tempo todo. Não, vai ser diferente, tu vai precisar ainda ser uma adaptação daquilo que estás fazendo. Mas o planejamento da ação está lá, isso, precisa readaptar o músculo. Muitas falam assim, a memória muscular. Claro, que memória, músculo, aumentar o músculo, o estímulo dele, porque aí os sensoriais vão voltar ao caminho que eles estavam antes. É mais ou menos isso. Oi. Passei por isso quando eu retornei da cirurgia, do ligamento do joelho. Ah, Mariette que tá falando, tá? Eu tava procurando quem tá falando. E aí tu teve que readaptar. Fez fisioterapia. A fisioterapia, ela é para isso. Aí tu fez choque. Fiz o choque e depois os movimentos. E mais uma coisa sobre mapeamento, olha só, uma coisa que não vai acontecer. O Jorge, um brasileiro, ele está andando de moto agora, certo? Ou de bicicleta, tanto faz, fazendo entrega de pizza, e aí um carro passa o sinal vermelho e pega ele. Isso, sério, não vai acontecer. Só porque tu é colorado, não é por causa disso. Ai, meu Deus. Perdeu o pé. Ele perdeu o pé, por causa desse cara que atravessou o sinal vermelho. Lá no hospital, vai estar ele, vai estar lá os 3 filhos dele que ele tem, né? Eu acho que ele tem 19 aninhos, tem 30 anos na cara. Os 3 filhos reconhecidos, do outro lado, mais 3 filhos que ele não reconheceu, mas está chamando papai.
E aí, o Jorge, enfaixado, cabeça que não pode se mexer, né? E ele sente uma cócega no hálux, que é o dedão do pé, que está decepado. Por que ele sente essa cócega se ele não tem mais o pé? O mapeamento? O mapeamento. Exatamente isso. Lá tá dando informação para chegar lá no hálux. Sim. Porque tá no teu mapa. Só que, quando não tem resposta lá do hálux, há uma interpretação de sinais que vai passar pela medula, né? Interpretação. E essa interpretação pode ser dor, pode ser cócegas, pode ser formigamento, alguma coisa que o teu cérebro compreender como uma resposta do hálux. E às vezes tem cócega, tem dor, tem choque, sei lá o que for, para esse tipo de coisa. E o que faz a fisioterapia? Dá choque. Onde termina o toquinho do pé ali, né? Faz o choque para identificar que ali é o final. Então o cérebro vai fazer uma correspondência o tempo todo para identificar que é até ali. Que adiante esquece que não vai ter mais nada. Certo? Então os movimentos coordenados que nós aprendemos lá na Galarrui é aquela última parte, que é a de utilização permanente. Tem a transição, a aplicação e o último é permanente. Quer dizer que o engrama é para o resto da vida. A não ser que há uma alteração em cima disso, gravado de novo por cima. Certo? Boa pergunta. Pode continuar com suas perguntas aí, ótimo. Feito, mais ou menos isso era da aula passada, e agora eu vou entrar justamente na questão das habilidades. Mas isso só vou lembrar de novo sobre controle motor. O que é controle motor, pessoal? É a capacidade do organismo em reconhecer e conseguir realizar movimentos coordenados, certo? Isso é controle motor. E eu estou repetindo isso porque na fase da infância nós temos que estimular as crianças e adolescentes, pré-adolescentes, a realizar maior número de movimentos qualificados. O que é isso? Movimentos repetidos de diversas coisas. Como assim? Uma criança tem que saber caminhar, correr, saltar, pular, quicar, arremessar, rodopiar, diversas coisas. Mas não é numa sessão que eu vou fazer. Uma sessão eu vou fazer tudo isso. Não, é movimento repetido. Ele vai aprender a correr como? Treinando, brincando de corrida. Vai aprender a saltar, brincando diversas vezes de salto. Então é uma sequência. E isso é para dar o quê? Controle corporal. Consciência do corpo. Então, toda vez que vocês entenderem o que é consciência corporal, é consciência da capacidade do organismo. Isso é controle. Então, na infância, tu tem que desenvolver todo o controle do corpo, porque depois, quando eu vou especializar um movimento, quando eu vou fazer alguma coisa, a criança vai aprender muito mais rápido e com qualidade. Vai ensinar basquete, um movimento especializado, para quicar com a bola para chegar perto da cesta. A criança não tem um movimento fundamental quicar. Aí eu tenho que voltar lá e ensinar, porque se eu der já o quicar em direção à cesta com velocidade, a criança não vai conseguir, vai se perder, não sabe quicar a bola, o tempo de bola quicando não sabe. Então eu tenho que dar base. E aí justamente não vou especializar movimentos na infância, certo? Então controle motor é a capacidade do organismo, né, conseguir fazer diversos movimentos. E esse movimento tem que ser voluntário. Os involuntários não nos interessa. E aqui, só para dar a questão, o que nós vimos anteriormente? Que lá no músculo, eu vou começar pelo azul, certo? O músculo recebeu informação e aos sensoriais, caminho aferente, músculo, medula, aí, tronco encefálico chegou no cerebelo, passou para chegar no tálamo, até aí nós vimos. O tálamo vai mandar a informação para o córtex, aqui, sensório motor, e dentro da área pré-motora, onde vai gravar o movimento. E aí, aqui na área associativa, é uma área de planejamento, vai ter uma resposta, que é justamente o inverso.
dentro do córtex, passa por tálamo, os núcleos de base, e aqui são importantes, porque nos núcleos de base, eles vão mandar informação para chegar no músculo. Só que, ao mesmo tempo, no cerebelo, vai retornar a informação. Quando ocorre isso aqui é o feedback. Como assim? Saiu uma informação, uma ordem daqui, para executar. E esta aqui vai estar controlando se foi executado ou não. Então, a todo momento, o teu corpo está regulando o movimento. E isso é importante aonde? Na fase de aprendizagem. Porque eu estou dando uma informação para mexer o braço, mas ao mesmo tempo está sendo controlado isso. Até automatizar o movimento. Meu corpo o tempo todo são milhões de informações ao mesmo tempo, só na execução de um único movimento. É mandando informação lá e ao mesmo tempo, opa, foi dada essa informação, está sendo executada, está assim. Tanto é, quando vocês fazem um movimento e não ocorre aquilo, dá uma espécie de susto, alguma coisa aconteceu. Tipo, tu tá conversando com a pessoa, tu olhou a parede do lado, aí tu conversando com a pessoa, tu vai te apoiar na parede. Só que a parede era uma porta, e alguém abriu a porta exatamente. Tu tá esperando que segurar a porta e tu cai. Não dá um cagaço, dá um susto? Ou tá descendo uma escada e acaba a escada, ou tem um buraco no meio, tu leva um susto. Esse susto justamente é algo que tu tá esperando que aconteça e não aconteceu. Por quê? Porque está tendo informação da ordem e contra-ordem. Está regulando. É importante justamente por isso que eu falei agora. Regulação do movimento. Certo? Na aprendizagem, toda hora está tendo regulação deste movimento. Certo? O que se fala? Quando vocês falarem a teoria dos graus de liberdade, é justamente essa regulação. Por quê? Na hora de arremessar uma bola, tu vai aprender de uma forma. Mas lá num jogo, de repente, tu vai ter que dar uma equilibrada para o lado e vai ter que arremessar. Ou seja, teve graus de liberdade dentro daquele teu movimento planejado. E isso tem essa capacidade, nosso organismo, de realizar esse movimento. São chamados graus de liberdade. Certo? Hoje é pouco utilizado, mas ainda na década de 80, final da década de 80, foi muito usado os graus de liberdade, mas é justamente essa adaptação das teorias. Perfeito? Então, agora nós vamos entrar aqui, desenvolvimento de habilidades. Claro que o conceito de habilidade nós já vimos aqui, certo? E vamos chegar a performance, capacidade, motor, aprendizagem. E aí vamos para a classificação, que nós já vimos aula passada, mas isso é que vai ser importante para o meu planejamento, certo? Em relação a aspectos musculares, o que nós podemos falar em termos de classificação e aprendizagem? Quando eu falo que o aspecto muscular fino, ou seja, motricidade fina, quer dizer que eu estou em ações que vão me permitir precisão de movimentos. Precisão quer dizer que eu preciso ter maior controle possível. Para ter maior controle possível, eu preciso ter muito mais neurônios ligados a fibras musculares, independentes umas das outras. Eu preciso ter muita informação ali. Por isso, nas minhas mãos, eu tenho muitos músculos e muitos neurônios aferentes e eferentes para executar precisão. Então, quando nós falamos em motricidade fina, geralmente nós pensamos que é mão. Mas poderia ser os pés, se vocês tivessem já desenvolvido desde pequenos a precisão de agarrar, né? Eu mostrei o vídeo, a aula passada, retrasada, de uma brasileira escovando o cabelo, pegando comida com talher, né? Fazendo cílios, botando blush, né? Essas coisas todas. Precisão, motricidade fina. Quando nós usamos, durante o movimento, musculatura ampla, daí são motricidade ampla ou geral, né? Isso depende muito do autor. Uns colocam amplo, geral ou grossa.
Porque aí é para ser uma antítese da fina. A grossa quer dizer realizar grandes movimentos, né, grandes grupos musculares que necessariamente não precisam de grandes precisões, tipo correr, saltar, né, arremessar objetos, que é a aplicação geral disso. Então, inclusive para cinesias, né? Eu acho que eu fiz aula passada, vocês aqui estão, sincronização de movimentos. Eu fiz com vocês isso ou não? Fizeram? Daiane? Sim? Aquela parte que fizeram um para cada lado, aquela sincronia não precisa de precisão. Então, eu tenho que trabalhar justamente lá no atletismo. Os caras fazem muito isso. Elevação, perna e braço opostos, para aumentar a capacidade, né, biomecânica do indivíduo. Então, essa sincronia de movimentos vai dar equilíbrio durante cada passada. Né? Então, isso é importante. Não é só chutar, essa sincronia entre membros superiores e membros inferiores também é grossa. Tranquilo que isso aí a gente viu, acho que a vida inteira, mas se alguém tiver alguma dúvida, né, então, em relação à parte muscular, motricidade ampla ou fina, ou grossa ou fina, certo? Agora, em relação a aspectos temporais, não é que vai cair chuva, temporal, essas coisas todas, mas tempo que ocorrem as ações. E aí você deve se lembrar de 3 palavras que aprendemos na aula passada. Movimento discreto, ou habilidade discreta, seriada e contínua. Discreto é o quê, pessoal? Não abre a boca, né? Tenho certeza que você sabe disso. É discreta, senhor? É, bem discreta. É a tarefa realizada, uma tarefa organizada com início e fim definido. E de tempo curto. Perfeito. É um único movimento, com início, eu consigo enxergar o início e o final dele. Certo? Simplesmente é uma teclada, ou estou parado com a bola na minha frente, eu só chuto, sem pegar a corrida, só chuto, né? Tudo isso eu consigo ver que é uma ação discreta. Agora, o conjunto de discretas está no nome, seriada. É um conjunto de discretos. Eu consigo enxergar o início e final. Só que esse início e final de cada discreto vai formar um único movimento. A cortada do voleibol, eu preciso pegar a estimulação para saltar e volear, arremesso de bolas. Né? Eu preciso juntar diversas coisas. O próprio atletismo, na hora de correr, a salto em altura, eu preciso correr e fazer elevação e passar o corpo por cima. Eu tenho que fazer diversos movimentos para isso. Existem técnicas. O flack, meu tempo ainda, nem sei qual é agora é o nome de um cara, não sei como é a técnica para saltar em altura, mas existem técnicas para isso. Ou seja, eu consigo cortar em discretos um movimento seriado. Mas por que isso? Porque eu posso treinar cada movimento discreto. E isso me dá o quê? Progressão no meu planejamento, na minha execução, na minha aprendizagem motora. Certo? Agora, quando eu não consigo enxergar o discreto, o movimento, então, é contínuo. Ele tem que ser executado, aprendido na totalidade dele. Andar de bicicleta, como nós dissemos na aula passada, ele tem que ser aprendido andando de bicicleta. Vai aprimorando o movimento todo ao longo do processo. Não tem como só fazer
a força ali, né? Só de baixo, eu vou cair da bicicleta. Correto? Correr não tem como. Só pisar no chão, tu não sai do caminho, não sai do lugar. Eu tenho que dar uma passada e a outra passada. E aí eu vou melhorando a técnica ao longo do processo. Ah, mas aí eu tenho que fazer uma extensão de perna. Ok, isso é ao longo do processo. Se tu tirar uma perna, tu tem que saltar e vir a perna de novo, mas igual o movimento inteiro. Ou seja, eu tenho que treinar o todo. Até aí tranquilo, né? Cássio, você a pergunta. Vai. Olha só, quando você, mesmo no... Eu não consegui entender assim, ó, que nisso que tu falou, que eu dei uma estudada nisso aí e falo assim, ó, na contínua não consigo enxergar o início e o fim, certo? Tá, e a técnica não está dentro disso? Como é que funciona isso? Como é que tu colocaria a técnica dentro disso que tu falou? Daí, assim, a técnica se dará do todo o movimento. Tu tem que treinar todo o movimento. E aí tu vai aperfeiçoando o movimento, vai dando técnica àquela corrida, certo? Tu vai fazer uma extensão maior do quadril, tu faz uma angulação de pé, tem que encostar o calcanhar no chão para diminuir o impacto, ou seja, só que tu tem que correr para fazer esse tipo de coisa. Enquanto o chutar uma bola, tu vai aprender, primeiro aonde que ele vai bater, o pé de apoio, aí a aproximação da bola, eu consigo cortar em partes. E a corrida não, durante o movimento eu vou dando técnica, o movimento todo, né? Vai encostando o calcanhar, deixa o pé fazendo isso, tu vai botar o corpo um pouquinho à frente, né? Tu vai fechar um pouco mais as mãos, se quer mais velocidade, ou se quer mais resistência, teu equilíbrio é diferente, tu não vai baixar tanto, né? Ou seja, tu vai dando a técnica ao longo do processo. Eu vi, tem gente correndo com o braço para baixo, e aí tu tem que treinar o cara, ou não, tu tem que fazer ação corporal ao lado do corpo, para dar equilíbrio e ajuda a movimentação, porque assim tu faz isso, vai cortando o vento. Ou seja, tu vai dando a técnica durante todo o movimento. Melhorou? Melhorou? Vem cá, Luísa, vem cá. Então, entendeu, Berdan? Melhorou um pouco? Não, entendi, sim. Não. Então tá. Não, tranquilo. Tá. Agora, relacionado com o ambiente, pessoal. E quando a gente está falando relacionado ao ambiente, não quero dizer que o ambiente é frio, calor, né, a temperatura, qualquer coisa assim. O ambiente está relacionado se ele é aberto ou fechado. O que é uma habilidade fechada, pessoal? É que eu controlo todo o movimento, eu controlo tudo que eu estou fazendo. Eu tenho controle sobre, por exemplo, a corrida, eu tenho controle sobre a corrida. Sobre o teu movimento. Sobre o meu movimento na corrida. Então, eu não dependo de nada. Só de mim, só da minha pessoa para fazer o movimento. Por quê? Porque o ambiente é previsível. Previsível é a palavra certa. É isso aí. Tu consegue olhar e pensar sobre como vai executar aquele movimento. Exatamente. Então, a previsibilidade do movimento chama-se fechado. Enquanto que o aberto não vai depender somente de mim. O aberto, ele depende de uma série de relações que estão com o meio. Olha só, imagina o Tomás caminhando à frente da casa dele, que fica ali perto da casa dos meus pais, no Moinhos de Ventos. De tarde é tranquilo, caminha tranquilamente ali, só Rolls Royce passando, essas coisas todas. Só que ele tem que ir para o centro da cidade, certo? Vai caminhar na Rua dos Andradas, antiga Rua da Praia. Ele está caminhando, tem os caras passando por ele, tem os outros passando na transversal, o bala correndo, tiroteio, passando para cima, para baixo, aquele negócio todo. Tipo, o movimento ele vai estar sempre assim, tem buraco na calçada, não vai depender dele. Não é previsível, não sabe o que vai acontecer. E é o que acontece durante um jogo.
O jogo tu não combina com o teu adversário, ó, eu vou correr para cá e tu sai da frente. Né? Tu não combina isso, o jogo é totalmente imprevisível. Né? A única coisa previsível no jogo é que o Grêmio vai ganhar do Inter. A única coisa previsível. O resto é tudo um movimento imprevisível. Certo? Então, o que nós temos? Movimento. Ele pode ser aberto ou fechado. Totalmente aberto, totalmente fechado. Ou um misto entre eles. Se eu estiver sozinho com a bola e a cesta está ali na frente, eu estou totalmente fechado. Estou eu e só depende de mim. Agora, eu coloco uma pessoa na minha frente que só vai ficar parada. Está fechado ainda, mas é um fechado mais aberto. Que eu estou com a pessoa na minha frente e eu tenho que arremessar a bola. Na outra, ele só está fazendo ação evasiva, igual eu tenho que me reequilibrar, sair um pouquinho da mão dele para arremessar. Já está quase aberta. E aberta, ele vai tentar me marcar e eu vou tentar arremessar. Porque daí é combinado. Então eu passo mais ou menos, vai ter várias, mas pelo menos desses 4 modelos, de totalmente fechado a totalmente aberto. E eu tenho que ir abrindo aos poucos. Perfeito? E a última classificação que eu estou trabalhando com vocês é qual é o tipo de movimento, qual é o meu objetivo a ser trabalhado naquele momento. MEL. M-E-L. MEL, Michele. O que é MEL? Tipo de movimento. Valendo um ponto para quem souber aí. A Daiane dando mijada já nas pessoas. MEL, pessoal. Ninguém sabe o que é MEL? Tipo de movimento, quanto ao objetivo. Movimentos manipulativos, estabilizantes e locomotores. Movimentos manipulativos são realizações de movimentos de motricidade, certo? Fina, ou seja, com objetos. Eu posso arremessar uma bola, então meu objetivo é o arremesso de objeto. Se eu estou levando uma bola com os pés, a condução de bola, ele é manipulativo, eu estou controlando uma bola. Mas eu pergunto para vocês, Jonathan, se eu tiver se cabeceando uma bola, é manipulativo ou não? Pois então, acredito que sim, acredito que sim. Jorge, o que tu acha? Acho que sim também. Acho que sim. Chutaram certo. Né? Toda vez que o meu corpo tem que controlar um objeto, é manipulação. É mais ou menos que as mulheres de vocês dois fazem com vocês. Manipulam vocês, certo? Então, assim, toda vez, não importa se é com a mão, pode ser com o pé, pode ser com a cabeça, pode ser com a coxa, pode ser com o peito, isso é manipulação. Correto? Agora, estabilizantes, certo? O Lucas e Lucas, o que responder primeiro. O que quer dizer movimento estabilizantes? Me dê exemplos. Um movimento que estabiliza. Boa. Estabilizantes é que estabilizam. Tá, deixa eu ver. Eu concordo com ele. Movimento estabilizante. Algo que tu tem o controle sobre o teu corpo? Todos os movimentos é para tu ter controle. Mas equilíbrio. Sobre o objeto, de repente. Estabilização é manter o equilíbrio, ou seja, a manutenção do equilíbrio. Quando eu giro o meu corpo, isso você deve lembrar lá da 7ª série do colégio, uma força centrípeta, lembram? Lembra o vetor? Estudaram, lembram disso? Toda vez que eu faço um movimento cíclico, tem um vetor. Quem dirige carro sabe. Tu está dirigindo, vai fazer uma curva, qual é o vetor?
a tendência do corpo é continuar. Tanto que tu dirige para o lado, teu corpo chega a fazer assim. Tu vai fazer um giro, a tendência é tu sair do meio do círculo. É o vetor. Mas tu vai fazer uma força para a manutenção do equilíbrio, para tu continuar o movimento. Está aplicando sua força, está fazendo movimento. Certo? Então, nós chamamos de estabilização esse equilíbrio que eu faço. Então, num giro, e não só no giro, olha só, eu vou saltar, e aqui meus 2 pezinhos, eu vou saltar e vou aterrissar no solo. Esse aterrissar no solo, eu tenho que fazer um equilíbrio corporal. Todo o meu corpo vai estar trabalhando, todos os meus sensoriais e respostas motores para não perder o equilíbrio. Então, isso, o aterrissar, é um movimento de estabilização. Certo? Quando eu estou correndo, tá? Digamos que o Oberdan está correndo. E aí tem um cara totalmente perdido e para na frente dele. E ele bate no cara. E para não cair, ele volta com o equilíbrio e continua correndo. Então, essa batida e a volta é o reequilíbrio. E então, é um movimento de estabilização para não cair. Nós chamamos de equilíbrio recuperado, isso aí. Entendido? Estabilização, tranquilo? Locomotor. Movimentos locomotores. São todos os movimentos que tu tira o teu corpo do lugar. Então, perguntando para Elisete, que eu estou enxergando, cara. Eduarda Ribeiro, nem a voz dela eu vi ainda. Se tu tiver Eduarda Ribeiro aí, tu fala alguma coisa para saber que tu está aí, senão... Elisete, quando eu salto para cima e volto no mesmo lugar, é um movimento locomotor ou não? Tempo! Boa pergunta. Eduarda Bater. Eu. Oi? Basta, mas se tu pulou e desceu, isso não seria estabilizador, porque você tem que manter o teu equilíbrio? Tu falou certo. Eu pulei, fiz um movimento. Eu aterrissei, fiz outro movimento. Quando eu aterrissei, é estabilizante. E o pular é o quê? É locomotor, que tu tirou o corpo do lugar? Perfeitamente. Como assim tirou o corpo do lugar? Tu aplicou uma força contra o solo, e essa reação, deve lembrar lá da física, ação e reação, né? Como é que tu corre, como é que tu caminha? Porque tu aplica uma força contra o chão, contra o solo. E é a reação dessa força, o resultado dessa, vai te impulsionar à frente. Tanto é que vocês estiverem parados no chão e saltar sem empurrar o solo, vocês saíram isso aqui do chão. E se vocês empurrarem o solo, vocês iam sair meio metro do chão. Certo? Então, se eu tiro o meu corpo, se é do chão para acima, para o lado, não importa. Eu tirei do meu corpo da estabilização. Então, eu estou em locomoção ou movimento. Cássio, tu falou agora estabilização, trocou... Sim, ou tu está estável, certo? E o locomotor, quando tu está ativo. Entendido? Beleza. Então, agora vou dar um exemplo para vocês. Expliquei tudo isso aqui, aqui tem toda a explicação. Os motores, etc e tal. Cássio. Oi? Sim. O movimento do cabeceio, por exemplo, ele seria um movimento que contempla os três tipos de movimento. Se tu saltar, ou se tu estiver correndo para cabecear, sim. Tá parado, aí não. Numa situação de jogo, por exemplo, geralmente tu corre, salta, enfim, para poder cabecear.
Então, na verdade, ele é um mix dos três. Sim, ô Cássio. Oi. Que nem aquele movimento do Diego Souza, naquele gol do Grenal, não sei se o senhor lembra agora, por último. Hein? Sim. Ai, meu Deus. Óbvio que eu vou lembrar, aos 45 minutos, saltou 1 metro do chão. Agora já foi se esconder agora, né? Então, ele saltou, estava correndo, saltou e aterrissou, ele não caiu. Ou seja, pessoal, aí é boa pergunta para toda a Tanise, com a complementação do Jono, para entender. Quase todos os movimentos têm as 3 coisas. Para o meu planejamento, isso é importante para quê? Nesse movimento que eu estou tentando fazer a aprendizagem para os meus alunos, qual que eu estarei trabalhando agora? Estabilização, locomoção ou manipulação de objetos? Nessa questão, eu tenho que dar preferência para ensinar um antes que o outro ou não? A primeira coisa, e a coisa mais básica que tu vai ver, eu vou te dar um exemplo agora, é equilíbrio. Sem equilíbrio, dificilmente tem a aprendizagem de manipulação. Sem equilíbrio, tu não vai ter locomoção, a não ser movimentos específicos. Vou te dar exemplo. Uma criança, para aprender a caminhar, ela tem que estabilizar o pescoço, que é a cabeça, certo? Enquanto a criança não desenvolveu essa musculatura e o senso de equilíbrio no aparelho labiríntico, ela não vai aprender a caminhar. Então, ela tem que trabalhar o equilíbrio primeiro. Tu deve lembrar, não sei se tu já fez o esporte genuíno brasileiro chamado capoeira, que é uma dança, uma luta ou simplesmente jogo, certo? Qual é a primeira coisa que tu aprende numa aula de capoeira? A ginga? Antes da ginga. Eu aprendi flexibilidade, alongamento. Mas aí não é o movimento específico. Eu fiz uma oficina uma vez em alguma aula, eu acho. Eu nunca fiz uma aula mesmo. Então, a primeira coisa que tentaram nos ensinar foi a ginga. Tá. Eu me lembro do alongamento e da coordenação motor. Cássio, a primeira coisa que tu aprende é a base, que é justamente o teu ponto de equilíbrio. Que é dali onde sempre vai partir a tua ginga, os teus movimentos, enfim. É a base. Vai te ensinar como é que vai estar a tua perna e o braço, tu vai fazer todo o movimento, né? Isso, a gente chama de base. Uma perna na frente, mais flexionada, e a outra mais estendida assim atrás. Perfeito. É a postura. Se tu vai fazer luta, não importa qual é a luta, qual é a primeira coisa que tu vai aprender? A base. A base. A posição dos pés e a postura corporal. Vai aprender a base. Se vai para o basquete, a base, vão te ensinar essa aqui, certo? Depende da luta, eu vou te dar mas teus pés, corpo, assim como a capoeira, vai te dar base. Como é que eu vou executar o movimento se eu não tenho a base? No futebol, qual é a primeira coisa que tu vai aprender? A base. Só que os caras não fazem isso. Tu tem que ensinar para o aluno. A bola tá aqui, certo? Se tu botar teu pé de apoio antes da bola, o teu pé, o equilíbrio corporal, vai estar fora da biomecânica correta do movimento. Por quê? Tu vai executar um chute e teu corpo vai para trás. Por quê? A bola tá, vamos ver uma forma, aqui tá a bola, é difícil enxergar isso aqui, e teu pé tá antes de apoio. E se tu vai bater na bola, teu pé de apoio ficar atrás, o teu corpo tem a tendência de ir para trás. Se teu pé de apoio está na frente da bola, o meu pé de trás vai dar um movimento curto, porque eu já vou passar sobre a bola. E se tu coloca o pé ao lado da bola, é a melhor biomecânica do movimento. O equilíbrio corporal. Então, os caras não estudam isso. O pé tem que estar do lado da bola para melhor biomecânica do movimento. Só quando tu está em velocidade, tu tem que antecipar a jogada,
que vai mentalmente ver a velocidade da bola e a velocidade que tu estás no teu corpo, que teu pé vai ficar um pouco para trás, pela a diferença que vai ter tu ir com o teu corpo à frente. Antes, a postura é o pé ao lado da bola. Tem que ter equilibrado para chutar. Senão o corpo vai ficar todo torto. Vai ensinar ele indo para trás. A maioria não ensina isso. E os corpos estão indo para trás. Aí tu quer dar um passe para frente e acaba dando um chute para trás e não vai sair a mesma habilidade. No voleibol, se eu não ensino a base dos pés para dar o toque, aquela base que você não tiver aula comigo, eu primeiro ensino a base, que é a base tanto para toque, para manchete, que chama posição de expectativa. Certo? Então, geralmente, a estabilização antes de começar a manipulação de objetos. A corrida, se eu não tenho equilíbrio para correr, eu vou cair, vou me desequilibrar, vou modificar o movimento a todo instante. Então, vai buscar regularidade na passada para a manutenção do equilíbrio. Certo? Então, geralmente, o equilíbrio vem primeiro, a primeira postura. E aí, de acordo, vai se estabilizando ao longo do processo, movimento do corpo em equilíbrio. Tranquilo? Tranquilo, Cássio. Então, eu vou dar um exemplo de movimento agora aqui, justamente para vocês pensarem comigo, certo? Uma criança, ao chutar uma bola em um alvo fixo, está realizando uma habilidade de que tipo? Então, olha aqui, ó, a criança está correndo, chuta a bola num alvo que ela quer à frente. No aspecto ambiental, ambiente quer dizer fechado ou aberto. Nesse único exemplo, ela está sozinha, chuta uma bola num alvo fixo. O ambiente é fechado ou aberto? É para vocês responderem, viu? Fechado. Fechado. Isso. Todos responderam juntos, muito bem. Nem deu para escutar a voz dos outros todos, que o Berdan e a Denise falaram, né? Muito bem. Um aspecto temporal. Aí eu vou analisar o chute, né? Porque o objetivo é o chute, certo? No aspecto temporal, foi motricidade ampla ou fina? Fina. Fina. Ampla. É ampla. Ampla. Eu acho que é fina também. Eu acho que é fina, Cássio. Eu acho que é ampla. Ampla. Eu acho que é ampla. Tá. Viu? Amplo e fino. Por que acharam que era fina? 3 pessoas acharam que era fina. Porque tu falou do alvo. Porque ele vai fazer um movimento de precisão, não vai? Ele vai chutar a bola para tentar acertar no alvo. Mas uma coisa é a seguinte, uma é a habilidade dele e precisão, certo? Mas a minha musculatura, porque o objetivo é muscular, certo? Aspecto muscular, certo? Eu estou usando músculos de precisão ou músculos de grandes movimentos? De grandes movimentos. De grandes movimentos. Grandes movimentos. Isso. O chutar é o movimento de grandes movimentos. Então não tem como ser fina. Não tem como ser fino. Exato. Aqui, a palavra precisão deve ter confundido, certo? Foi, verdade. Exatamente. Então, no aspecto muscular, aqui, ó, aspecto muscular, porque eu pulei ambiental, deixei temporal para o fluido. No aspecto muscular, eu estou usando musculatura grossa para chutar. Não estou dizendo se ele é hábil ou não, certo? No alvo fixo, que é exercer uma precisão em tentar chutar. Compreenderam, gurias? Sim. Tá? Sim. No objetivo da tarefa, no objetivo específico, o chutar é manipulativo, locomotor ou estabilizante? Locomotor. Chutar é manipulativo. Eu acho que é os três. Manipulativo? Não, o chutar é manipulativo. Ah, sim, sim. O chutar é manipulativo. Se a criança estiver correndo ao chutar, o correr é o locomotor. É o locomotor.
o chutar é o manipulativo, e após o chute, e provavelmente vai ter uma estabilização, né? Porque ele aplicou uma força durante uma corrida. Vai ter que ter um reequilíbrio ali dinâmico, certo? Aí, mas como eu estou dizendo que é o chutar, e não disse mais nenhuma outra coisa ampliado a isso, estou falando do chute. Por que é isso? Porque eu estou treinando o chute. Depois que eu treinar o chute, aí que eu posso pensar em uma outra coisa de treinar. Estou treinando a corrida, a aproximação para a bola, sei lá o que for mais adiante. Então, no aspecto ambiental, fechado ou aberto. No aspecto muscular, grosso ou fino. No aspecto de tarefa, de objetivo das tarefas, manipulativo, locomotor, estabilizante. Agora, nos aspectos temporais, a criança veio para dar um chute na bola. Ela veio, certo? Foi discreto, seriado ou contínuo para chutar? A criança está parada, senhora? Desculpa. Não, estava em movimento. Seriado. É seriado. Exatamente, seriado. É seriado. Uma série de movimentos discretos. O bater, aplicar a força na bola é um discreto. O posicionamento do pé de apoio para chutar é outro discreto. A caminhada que ele está fazendo em direção à bola é outro discreto. Provavelmente a postura da mão para ter esse equilíbrio vai ser discreto. Certo? Beleza? E a última fase do desenvolvimento motor de Galarrui. Esse movimento de chutar uma bola num alvo fixo é um movimento especializado ou fundamental? Agora sim. Especializado. Especializado. Exatamente. Só aplicar o chute, chutar é o movimento fundamental. Mas se eu estou aperfeiçoando ele, com algo requerido, aí é especializado. Beleza, vocês passaram no teste inicial, certo? Ali tem resposta, etc e tal. Agora, vou passar outro. Um jogador de futebol habilidoso, ao driblar com a bola, né, enquanto corre em um campo durante o jogo. Eu estou correndo e fiz um drible, certo? Movimento fechado ou aberto? Isso num jogo. Aberto? Aberto. Aberto, porque é um jogo. Eu estou driblando o adversário. Eu não sei o que ele ia fazer. Então, o movimento é aberto. Estou dizendo que é num jogo. Estou dizendo que é aberto. Eu driblei. No aspecto relevante, a musculatura grossa ou fina fazer o drible? Grossa, perfeito. Grossa. No aspecto do mel, manipulativo, estabilizante ou locomotor? Manipulativo e locomotor? E estabilizador. E estabilizador também. Exatamente. Os três. São os três. Mas por que os três? Porque eu estou conduzindo a bola, manipulativo. Eu fiz um drible, que é uma finta. Finta é uma estabilização de estabilização. Né? Eu enganei o adversário, fiz uma finta. Aí tem a questão da estabilização. E como eu estou correndo com esta bola, é locomotor. Então, os três ao mesmo tempo. Muito bem. Discreto, seriado ou contínuo? Contínuo. Discreto, seriado. Contínuo. Contínuo. Seriado. Seriado. É uma série de ações que ele fez. Ele deu um passo, conduziu a bola, fez um drible, uma finta, e aí seguiu adiante. Então, ele é seriado. E Contínuo se ele só corresse, né? Com a bola. Exatamente. Se ele só corresse, seria contínuo. Entendi. E, para encerrar, movimento especializado ou fundamental? Especializado. Especializado. Perfeito. Quanto ao vídeo que vocês vão desenvolver, é exatamente isso que vocês têm que pensar, nesses aspectos. Certo? Então, tem que ter os três, Cássio. Como assim? Tem que ter os três movimentos, tem que ter movimento. Locomotor, manipulativo. Isso. Não, tu vai fazer o teu movimento e depois tu vai classificar ele. Tá.
Aí tu vai lá e vai fazer uma guerra de pisca. Contra a vaca amarela, qual é a tua habilidade? Conseguir ficar mais o tempo possível sem piscar. Aí, pô, que movimento e habilidade que teve, esse é mais difícil. Certo? Certo? Bom, em termos de aprendizagem agora, certo? Eu tenho 20 minutos, vou dar uma parte, eu não vou entrar em técnica hoje, fica na próxima aula. Como tu vê a iniciação de uma parte esportiva, ou de lutas, ou de danças e assim por diante? A fase inicial sempre é uma fase de adaptação do corpo àquele movimento, aquele material. Então, nós chamamos isso como uma fase de exploração e descoberta. A criança, para trabalhar com basquete, ela tem que sentir como é que é o peso da bola, como é que ela quica. Então, geralmente, nós fazemos vários jogos e brincadeiras, né, ou exercícios de adaptação com a bola, certo? Futebol é a mesma coisa. No voleibol, exatamente a mesma coisa. E aí, eu vou começando a dar a técnica parte a parte, se for uma criança acima de 7, 8 anos de idade. Abaixo disso, cada jogo, que era pela parte lúdica, cada vez que eu trabalhar alguma coisa de forma lúdica, eu tenho um objetivo específico do que eu quero trabalhar, certo? Então, deixa eu dar um exemplo aqui, olhando para vocês. No futebol, eu posso fazer uma brincadeira de pega-pega, certo? Só que dentro de uma quadra, de um espaço fechado, menor, e eu vou colocar 3 ou 4 bolas. E os alunos estão pegando os outros. E aí, eles estão correndo com a bola, vão chutar a bola no outro. Em quem eles acertarem, então, se eu acertei no Juan, o Juan virou pegador, e eu vou fugir. Ou seja, eu fiz uma brincadeira, e eu não estou dando técnica, eu estou estimulando o meu aluno a chutar a bola em direção a alguma coisa. E assim vou trabalhar. Se eu estou na aula de dança, eu posso estar trabalhando lá quase uma técnica, mas tipo assim, tipo lá no balé, né? Eu vou pegar, aí nem o Thomas fazia aula de balé quando era menor, né? Ele fazia aquele negócio assim, respira, flor, e agora dá uma flor murcha. Respira, aquele negócio todo. Então eu estou através da luz. Na aula é a Ângela, hein, Cássio? Não faz isso que é a Ângela que faz isso na aula. Não, e ela faz assim, ó. Lembraram da Ângela. Boa. E pior, né, tu ri aquelas coisas todas, tu faz todas as aulas, te diverte igual. Então, é muito bom, é verdade. Então, isso é bom quando vocês se entregam, já estou aqui mesmo, começa, vai lá e se deslancha a aula. Então, tu vai brincar de dança com essas coisas com as crianças menores, certo? Bom, para essas crianças abaixo de 6 anos, em função da maturação cerebral, em função do tempo de permanência na execução ou repetição, não tem como tu repetir exercício. Pega uma criança, seja no balé, na capoeira, seja um futebol, repete, não tem como. Então, existem estratégias para trabalhar com crianças, nas quais eu vou mostrar os vídeos agora, correto? Então, esses vídeos, eu vou começar primeiro pela relacional para esta linda menina subindo uma escada, no qual ela está fazendo pela primeira vez isso. Igual a Dona Aranha. Ela está olhando, está o centro de atenção, ali antes da fez. Ela está se adaptando, está olhando, ela olha, ela já sabe que... Agita no berço, então. Testa no berço. Testa no berço. Ela olhou para a escada, né? Não, mãe, não pode descer por enquanto. Ainda não dá. Ainda não alcança. Tem que ser por aí. Pela escadinha. E ela já está associando depois o que ela vai fazer. Isso. É um ambiente fechado. Depois vai pela escadinha.
Ela está olhando, está recém se adaptando. Ela vai experimentando ali. Foi. Perfeito? Arrasou. Bom, depois desse aprendizado, ela deve subir isso daí em 2 palitos. Exatamente agora. Ela sobe extremamente rápido, nem olha mais. Ela foi. Criança tem isso. Ela vai, faz, há um estímulo cerebral naquilo que ela consegue fazer, liberação de endorfina, né, dopamina, que dá uma sensação boa, e ela vai repetir. E ela vai repetir. A criança repete diversas vezes. Certo? Então, nesta fase, eu não tenho como ensinar dizendo para ela, sobe um pé, agora sobe outro pé, mas estende o braço, agora faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Criança não vai funcionar assim. Quem é pai e mãe, alguma coisa nesse sentido, vai ver que não tem como tu dizer para a criança que tu tem que estender o braço, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Tu vai preparar o ambiente, né? Por isso que a psicomotricidade é preparar o ambiente relacional ainda, não tem ação do professor, e a criança vai fazendo, vai experimentando aquelas situações, certo? E hoje ela sobe voando aquilo ali. Ela desce voando. É que nem ela tinha 8 meses de idade, eu moro casa de 2 andares, e a escada é vazada, é de madeira e vazada. A minha esposa estava no banheiro no andar superior, e quando ela viu, a Luísa estava lá em cima. Como que ela subiu? Ela foi indo. Botou na mão, depois outro, um pé, Hoje ela sobe e desce de costas, desce o pé na primeira, ao contrário, tudo por ela mesma, experimentação. E ela mesma fez. Isso chama-se psicomotricidade, estimulação motora psicológica. Ou seja, como assim psicológica? Ela mesma vai agindo, vai fazendo as coisas, só prepara o ambiente. Mesma forma, psicomotora, mas a ação do professor agora é buscar o estímulo, perguntando coisas, já encaminhando. O que eu fiz com a minha filha aqui, a minha esposa fez, na realidade, ela só dizia, vai isso. Agora vai ser um pouco diferente e vai ser psicomotricidade funcional. Atenção, turma, quero ver quem consegue. Joga a bola de novo, hein? Uma para cima, uma palma, cada um fazendo aí de sua maneira. É o ponto de a bola cair no chão, hein? Agora, quero ver quem consegue bater 2 palmas. Ok? 2. Isso. Vamos lá. 2 palmas. Tudo bem. Agora, quero ver quem consegue, quero ver mesmo, hein? Quem consegue bater um monte de palmas. Olha. Sem deixar a bolinha cair no chão. De novo, hein? Joga de novo. Muito bom. Agora, quero ver quem consegue jogar a bola para cima e dar uma volta, uma meia volta. Isso. De novo. Muito bem. Agora, quem joga a bola para cima e consegue saltar. De novo, para cima, saltar. Entendido agora? Se antes eu preparei o ambiente, agora eu estou estimulando a psicomotricidade da seguinte forma: quero ver quem consegue fazer isso. Mas eu não estou dando técnica. Eu estou preparando o terreno para adiante dar a técnica. Estou fazendo a criança ter coordenação. Certo? Então, quando eu jogo para cima, quero ver quem consegue pegar a bola. Cada criança vai tentar pegar a bola. E ela vai resolver se é com uma mão ou com 2 mãos, né? Se é assim, de um jeito... Não estou dizendo como ela deve fazer. Bem feito, Michele. Cotonete para ti. Aí, esse tipo de estimulação faz a criança criar seus próprios movimentos, né? Porque ela vai estar preocupada em não deixar a bola cair do chão. Mas só nessa ação de a bola ir para cima e para baixo, eu estou trabalhando espaço temporal. Mas eu também posso estar trabalhando lateralidade. Só com o braço direito, né?
Que só vai trabalhar a mão dominante. E eu posso interferir dizendo, ok, agora eu quero ver quem consegue fazer com a outra mão. Então, se eu estou trabalhando uma mão e agora eu quero trabalhar a outra mão, eu posso estimular isso. E isso é chamado de psicomotricidade funcional. E eu estou dizendo qual é a função que ela deve resolver. Deve resolver. Eu não vou dar a técnica, correto? Já na linha desenvolvimentista, onde eu aplico a técnica. E essa técnica é aplicada em forma de progressão do movimento. Discreto e indiscreto, construindo o movimento. O exemplo que eu vou dar ali agora, que é essa aqui. Agora, vou jogar a bola um para o outro. Certo? Então, se posiciona para frente e joga. Muito bem. Agora, se eu jogo com o braço direito, perna esquerda à frente. Se eu jogo com o braço esquerdo, perna direita à frente. Uma oposta à outra. Certo? Muito bom. Isso, faço bastante. Mas 1 minuto para fazer. Agora, você vai jogar a bola por trás da cabeça. Ó, estender o braço. Esquerdo à frente do meio. A outra mão faz como se fosse uma vida. Joga. Joga. Agora, quando jogar a bolinha, o tronco vai para frente. Faz esse movimento. Isso. Ok? E o último exercício, quando eu jogar a bolinha, o meu corpo vai dar um passo para frente. Na realidade, agora, eu estou construindo passo a passo o movimento. Certo? É que nem uma coreografia, passo a passo no movimento. Na luta, o cara vai aprender a fazer... o pessoal do basquete me ajuda aí. Jab, né? Não sei se é assim, mas olha lá. O movimento é o jab, certo? Então, já aprendi na aula anterior, no movimento anterior. Basquete com jab? Quis dizer boxe? Eu acho que é boxe, cara. Eu queria ver se estava ligado, velho. Esse esporte eu não conheço. Tá? Então, basquete não existe. O Jorge lá também não dava nada. Então, o jab, beleza. Isso. Já aprendi a postura na aula anterior, na tarefa anterior, e agora o jab. Eu vou fazer isso. Exercício, vou repetir. Pá, pá. Agora, quando eu fizer esse movimento, eu vou rotar quadril. Ampliando o movimento. Agora, quando eu rotar o navio, meu pé vai fazer assim, para ter maior força, para ter a volta. Ou seja, eu vou criando, agora eu não sou do boxe, não, e depois disso eu até posso fazer, proteger de novo. Vou criando técnica, discreto e indiscreto o movimento. Compreenderam? Isso chama-se desenvolvimento de progressão de técnica, correto? Beleza? Bom, essa técnica eu vou dar a próxima aula, toda conceituação, que no mínimo é 1 hora para nós trabalharmos. Agora já são 10:50 hoje. Principalmente a primeira parte foi bem produtiva, a relembrança de vocês, né? E tem 2 coisas que eu quero mostrar ainda agora para vocês. Primeiro, quem não viu, veja pelo filme, pela história do filme, tem nada para fazer, vai lá. Pelé, o nascimento de uma lenda, certo? Vai mostrar qual foi a diferenciação, aquilo que eu falei lá no primeiro dia de aula, a diferenciação do Pelé. Vai mostrar o Pelé subindo em cima do telhado, ele jogando futebol, eles criando bola, fazendo diversas coisas, inclusive o pai dele treina com ele chutar uma manga, dominar uma manga. Sabe o que é uma manga? Uhum. Se tu vai chutar, a Tanise já tá rindo, que já deu vontade de comer até o fiozinho, ela já tá tirando, você já imaginando aquela manga trancada. Eu não achei a propaganda que eu queria mostrar para vocês, mas igual, dei uma olhada aqui, ó. Essa é a propaganda do filme, né? A parte do filme, ela tem no Telecine.
Nascimento de uma lenda. Ah, eu acho que eu já vi do Pelé. Capaz que é do Pelé. Ó, o Pelé subindo lá no telhado. Eu acho que eu já vi esse filme. Vou ver o trailer. É um filme de Hollywood, viu, pessoal? Olha as bolas que ele foi jogando. Baita filme mesmo, baita filme, já vi. Jogava descalço, jogava... Olha ali, ó. Destruía a manga, ó. Ele jogava com os caras mais velhos e assim... Bem bacana. Tem vários atores lá, importantes lá dos Estados Unidos, produção, dos meus caras que fizeram Apollo, e assim, vale a pena ver pela essa parte ali do desenvolvimento. E esse desenvolvimento, eu vou mostrar aqui para vocês, na África, como é que eles estão se desenvolvendo esta parte aqui. Em Moçambique. Camisinha. 2 camisinhas.
E aí, viram o vídeo ou dormiram? Não, vi. Muito bom o vídeo, Cassius. Eu vi, achei legal. E é uma coisa, ela faz de novo. É que vai ter que tricotar aquilo lá 500 vezes. O legal é que jogou e não jogou. Eu lembro que eu fazia, quando eu era criança, eu fazia isso com meu irmão, a gente pegava bolas de papel, a gente amassava papel e enrolando até ficar no formato assim, de tamanho considerável, e rolava com fita ou até mesmo com corda, a gente jogava assim. Perfeito. Eu só quero dizer para vocês que essa gurizada tem uma motricidade muito boa. Para diversas coisas, os caras são capazes, é que nem vários lugares, nossas vilas, porque bola, terreno, ação corporal é fantástica. Só que, por que não segue muito adiante, outra coisa? Porque não tem um trabalho qualificado técnico para cada modalidade esportiva, de dança, de lutas, que possa desenvolver isso. E as questões sociais são muito grandes, né? Oportunidades, essas coisas todas, e é psicológico para isso. Certo? Então, o que é estudado? Crianças que fazem esse tipo de brincadeira, que têm oportunidades, têm um controle corporal fantástico. Se nós tivéssemos aqui no Brasil algo parecido, que a gente pudesse estimular, então o que os caras estavam estudando? Na Itália se estudou isso na década de 90. Os caras vieram estudar aqui sobre isso. Na Itália, gramado perfeito, bola perfeita, todo mundo fazendo o mesmo treinamento, desde pequeno, repetindo dos adultos. Corre com a bola, volta com a bola. E os brasileiros? E os brasileiros com aquela técnica invejável. Porque os brasileiros faziam diversas coisas. Diferenciado. Aí os burros brasileiros, o que eles fizeram? Copiaram os italianos da década de 90, os treinamentos. E eles vieram olhar aqui para ver qual é a diferenciação. Os alemães vieram para cá na década de 90, né, olhar como é que era o treinamento brasileiro, né, no final da década de 80, 90, começaram a aplicar de novo, eles queriam fazer reformulação dos alemães. Então, a Espanha passou por esse processo, a Holanda passou por esse processo, e sempre vão olhar, não olhar a nossa técnica, mas como desenvolve a motricidade. Então, como que se desenvolve a motricidade? Não necessariamente com técnica. Tem que primeiro desenvolver o controle corporal, que é o controle motor, que é através da consciência corporal, estimulando, o que é isso? A coordenação. E para cada ação depois é desenvolvimento de habilidades. Isso é a base do processo. Então, a estimulação da minha filha subindo a escada não é uma técnica que vai melhorar ela ser uma grande jogadora, é para a vida. Se vai ser atleta, se vai ser dançarina, não importa. Na fase infantil deve desenvolver tudo isso. Então, semana que vem, daqui 15 dias, eu vou trabalhar com vocês agora. Bom, já que nós vamos trabalhar com crianças acima de 8 anos de idade, para o desenvolvimento de habilidades através de técnica, como que se dá essa progressão? Quais são os níveis disso tudo? Certo? Como é que foi hoje para vocês? Show de bola, valeu.
Foi show. Bom, satisfatório, obrigado. Ó, tá. Beleza, então? Foi muito bom, professor. Todas elas são boas, na verdade. Então aí, Obrigado qualquer mais uma coisa, vez. da gripe, o vídeo eu vou deixar. Agora são 9 horas, daqui meia hora ele já volta para mim, que é o Meet. E aí, lá para 11 horas, meia-noite, eu coloco de novo lá no beleza? Teria como postar slides da aula passada? Oi? Tu teria como disponibilizar os slides da aula passada para nós ou ainda não? Qual foi os slides que eu passei? Das perguntas, coordena. Acho que eu botei pro... Peraí, deixa eu dar uma olhada. Dos conceitos motores que eu apresento na aula. Isso mesmo. Até que ele perguntou para cada um responder, né? Exatamente. Esses aqui, ó. Fase de aprendizagem, classificação de habilidade, controle motor, tá? Tá, essa turma eu botei na terça-feira, certo? E aí eu coloco com você assim. Obrigado. Tá? Tá aqui, eu postei só para a turma da manhã. Tá aqui, ó. Só a turma da manhã que eles são mais queridos. Cássio. Mas a média deles... Que preconceito, hein? Tiro da tomada. É que na turma da manhã, olha só, a Denise sabe, aparece 3, 4, 5, 6. De noite é muito mais estimulante. Para alegrar a vida dele, né? Pior assim, a noite é muito mais estimulante, tinha mais gente. É melhor, melhor de legal. O da noite, A turma da manhã é muito mais bonita, tem mais mulher. Tá. Eu só mexi, viu? A da noite é mais legal que a turma da manhã, só pra tu saber. Pô, aí sim, valeu. Feito, pessoal. Tô Feito. aqui. Feito. Obrigado. Professor. Ah, importante.